E hoje vamos falar aí de um tema bastante relevante que a gente tem ouvido aí dentro de todas as congregações de diocese pelas quais a gente passa, que é o foco na gestão eficiente dos bens da igreja, né? Meu nome é Ariston, eu sou um dos diretores do Axis, né? E tenho aí me dedicado quase exclusivamente a esse tema, junto com a nossa equipe, naturalmente, né? E eu estou vendo aqui pelas inscrições, nós estamos com gente do país inteiro, nós estamos aqui com Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Canoas, Diamantina, Porto Alegre, Bogotá, Assunção, Roma, Jequié, Franca, Porto Alegre, São Paulo, Ponta Grossa, de norte a sul, né? Quixadá, quem está no canal do YouTube, a gente não consegue enxergar, Recife, Cruz das Almas, que é Belo Horizonte, Quixadá, que eu já tive lá na Pedra da Galinha, linda cidade. Então, estamos aí com gente do país inteiro para nos assistir e ouvir um pouquinho desse tema aí, que vai ser assessorado hoje pelo Namilton, que também muitos conhecem, que está há muitos anos aí com a gente, vou daqui a pouco apresentá-lo. Então, antes, Nabilton, vamos passar para vocês, como todas as edições, um breve filme contando um pouquinho da nossa história, né? O conteúdo, né, será gravado e disponibilizado nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Caso, né, aí alguém não queira que as imagens apareçam, pode deixar a câmera desligada durante a formação. A reprodução e utilização aí do nosso curso é permitida, desde que seja citada a fonte. E as perguntas, gente, durante o curso, vocês podem já ir mandando desde o primeiro momento, que às vezes esquece, através do chat aqui do Zoom, ou pelo WhatsApp, quem tiver em outros canais, né? E, então, vamos aí passar um vídeo aí contando um pouquinho da nossa história, né? Então, voltamos, gente. Então, essa experiência aí, a gente está sempre colocando a serviço, à disposição de todos. O Namilton aí prepara cada material desse, é preparado assim, né? Meticulosamente. É um desafio falar em tão pouco tempo de um tema tão amplo, tão amplo. Então, a gente foca alguns detalhes que a gente julga, pelo que a gente ouve em cada visita, em cada congregação que a gente julga mais importante. E estamos aqui com o Namilton, que é mestre em administrador, está aí em tela em administração, em tela a experiência dele, é um consultor master do Instituto, com longa, longa experiência aí no dia a dia, em campo, com cada congregação, com cada diocese. Então, vamos ouvir um pouquinho do Namilton, passa a palavra. Boa apresentação, Namilton. Obrigado, Ariston. É uma oportunidade também para nós estar com todas e todos aqui mais um momento para enriquecer esse tema que é tão caro e importante para a igreja, né? Seja no Brasil, e o reflexo dessas ações
em toda a estrutura da igreja fora também do Brasil. Então, para iniciar aqui, só para a gente amarrar um pouco, quando a gente fala de bens da igreja, a gente retoma aqui o cânone 1254, que fala os fins próprios dos bens eclesiásticos da igreja. E o primeiro deles é organizar o culto divino. Então, a primeira orientação do cânone é que os fins dos bens não é em si mesmo, mas sim em organizar três pontos principais. Primeiro, o culto divino. Segundo, providenciar o sustento do clero, né? E aí, quando a gente fala clero, quer abranger todos que trabalham na igreja, na ação evangelizadora. Então, o segundo fim específico dos bens eclesiásticos, e é importante a gente já deixar claro que quando a gente comenta de bens eclesiásticos, são todos os bens que, de uma forma direta ou indireta, são ligados à igreja. Então, por exemplo, existe a igreja e existem obras sociais da igreja, colégios, hospitais, obras socioassistenciais. Então, todos esses bens estão inclusos nesse conceito de bens eclesiásticos. No Brasil, nós temos aí uma forma jurídica de distinguir organização religiosa, né, de hospitais, de escolas e de assistência social como um todo, mas, regra geral, para o nosso conceito aqui, bens eclesiásticos é todo esse compêndio que diz respeito de bens móveis e imóveis, tangíveis ou intangíveis. Todo esse ok? Tá aparecendo aí, Astro? Não? Desconectou? Saiu da tela. Só da tela? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Deixa que eu vou compartilhar de novo aqui. Voltou aí, Adilson? Voltou, Anamilton, tá Tá, ok. ótimo. Então, assim, esses são os três fins. E por que que é importante nesse preâmbulo? Para a gente entender que os bens são meios para se atingir os fins, né? Então, essa gestão dos bens sempre deve estar a serviço dos fins estabelecidos por Kant e sintetizado aí nesses três que a gente comentou. Então, quando a gente fala de toda a razão da obra da igreja, né, como um todo, é ter sempre diante dos olhos a salvação das almas, que é a lei suprema da igreja, está lá no cano 1752. Então, todos os senhoras e senhores que administram bens da igreja, pela própria regra canônica, a gestão deve sempre estar à luz dos objetivos, que por fim é esse cano 1752, e como gerir, né, no caso específico nosso, que nós vamos discutir um pouco do Brasil, tem a ver com o momento da igreja. Cada um na sua realidade e no seu momento. Então, é bom a gente ter essa base canônica para que os bens por si só, ele não tem uma finalidade. Ele tem uma finalidade quando ele é utilizado para os fins aos quais eles foram adquiridos. E aí, quando a gente fala de análise conjuntural, aqui nós queremos trazer um pouco da questão da gestão patrimonial. A gente pega três pilares, que primeiro é um diagnóstico, em qual contexto histórico as organizações religiosas, e aí quando eu falo organizações religiosas, nós também queremos nos referir às obras socioassistenciais vinculadas à igreja. Então, qual é o contexto? Como que está hoje na análise de todos aqueles que fazem parte da igreja o legado que nos casos das congregações, que é também no caso das dioceses, arquidioceses, como que nós estamos hoje, né? Em função da análise que nós estamos falando aqui, da gestão dos bens. Como um segundo grande pilar, a gente fala dos cenários, né? Interno e externo.
nós temos aí sempre essas análises de planejamento estratégico, mas vale também aqui para a gente falar sobre quais fraquezas internas nós temos, quais oportunidades ou ameaças externas em relação à nossa atuação. E, em função disso, o que eu posso e o que eu devo, né, promover de alterações em relação à gestão do meu patrimônio, o patrimônio da igreja, para discernir que tendências, né, que a gente vai ter. Olha, se eu tenho um imóvel, um caso, olha, ele tem impacto em quê? Em qual prognóstico? Ele tem impacto ambiental? É negativo ou positivo? Então, começa a funilar essa análise conjuntural para o objetivo nosso hoje aqui, que é falar de gestão dos bens da igreja. Então, é avaliar como que a gente está, qual que é o contexto, como é que eu posso hoje desenvolver a atividade eclesiástica nas suas diversas dimensões, avaliar os cenários naquilo que eu sou mais demandado, naquilo que eu sou mais forte, e aquilo que eu não sou tão forte, o que eu preciso melhorar, e, enfim, afunilar para uma decisão em relação à gestão dos bens. E aí, deixa eu destacar uma questão importante, quando a gente está falando de bens patrimoniais, bens da igreja, existe aquele patrimônio estável, né, que as orientações da igreja definem como o quê? O patrimônio estável é aqueles bens, propriedades e recursos financeiros que são aqueles mais duradouros, que a igreja não possui o intuito, que a igreja possui no intuito de cumprir a sua missão. Então, o patrimônio estável não significa que patrimônio estável é um patrimônio imutável, ou seja, ele é estável nesse conceito que ele é estruturante. Então, é aquele bem que é constituído por todos os bens móveis e imóveis que, por legítima designação, são destinados a garantir a segurança econômica do ente eclesiástico. É dizer o seguinte, olha, eu tenho alguns bens que eles têm uma importância financeira e estrutural maior do que outros. Se ele é um patrimônio estável, ele, em tese, é a última fronteira do ponto de vista de trabalhar a alteração, venda, alienação de bens que eu devo considerar. Então, por isso que se chama o nome estável. Não é imutável, é um patrimônio estável. E ele pensar patrimônio estável na seguinte concepção: eu preciso dele, e aí patrimônio estável não é só financiamento, do ponto de vista financeiro, né? O patrimônio estável tem a ver também com aquelas questões ligadas a questões culturais, a questões evangelizadoras. Não é por si só o valor financeiro, né? Então, isso chama, de uma forma bastante resumida, patrimônio estável. Então, quando a gente for fazer a análise de gestão de bens, primeiro, o patrimônio estável também é objeto de gestão, porque eu tenho que mantê-lo, eu tenho que conservá-lo. A outra parte que nós vamos falar aqui é assim, e quais os bens, de que forma eu devo analisar os bens para que eles possam, à luz da realidade de hoje da igreja, melhor servir aos seus fins, né? Então, no cânone também 1284, ele traz o seguinte, olha, é observar as prescrições do direito canônico e do direito civil, e principalmente cuidar que a igreja não sofra danos pela inobservância das leis. Então, nós estamos falando de uma norma canônica que serve para o mundo inteiro, falando assim, olha a análise da sua atuação, cuide para que a sua atuação, através das suas diversas obras ou patrimônios, observe a legislação civil em cada localidade, porque se a gente não observar, isso faz um dano à igreja. Mais ou menos é isso, e a gente trouxe especificamente essa observação aqui, porque no case que a gente vai comentar hoje, no case de sucesso de gestão patrimonial, tem a ver com essa questão de, se eu não observar as leis civis, o meu patrimônio, né, pode virar uma despesa para a própria igreja, pela sua manutenção, né, ou pela sua correta utilização. Aqui a gente sempre traz uma questão atual do livro do Papa Francisco, que chama A Força da Vocação, e ele traz uma reflexão sobre a análise das obras, né, das obras eclesiásticas, vamos dizer assim. E ele fala assim, é certo que, muitas vezes, nos vemos com estruturas pesadas e grandes colégios, instituições de ensino, hospitais, projetos diversos, mas com poucas forças e com poucos religiosos. Nesse caso, teremos de discernir, teremos de distinguir entre obras e trabalhos,
Nem todos os trabalhos são obras. Às vezes, as obras têm nos esmagado, mas é preciso discernir. Então, trazendo aqui para o nosso contexto, é falar o seguinte: olha, à luz de hoje, como que os bens estão servindo aos fins da igreja? Essa é a mensagem, traduzida aqui de novo pelo Papa Francisco, nessa reflexão que os entes eclesiásticos precisam sempre estar atentos. Então, a vocação, quando fala aqui, em qualquer momento, a obra, quando foi construída em algum momento, ele requereu, obviamente, aquela envergadura patrimonial, aquele tamanho de estrutura, ele teve o seu momento. Mas como fazer, como avaliar se hoje esses bens estão servindo aos fins para os quais a igreja orienta que os bens devem servir? E aí, no caso que nós vamos tratar aqui hoje, tem uma questão importante que é o imóvel da igreja. E quando eu falo imóvel da igreja, ele pertence à congregação. Então, toda vez que a gente falar de um bem da igreja, é porque o bem é de um ente eclesiástico, mas pertence à igreja. E ele é um bem tombado, e a gente traz aqui, no caso do Brasil, ele fala que, na Constituição Federal, fala que é competência da União, dos estados, né, do Distrito Federal, dos municípios, proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Isso é um ditame da nossa Constituição Federal. Então, diz o quê? Olha, independentemente de quem seja o proprietário de qualquer bem desses aí, o Estado representando aí União, Estados, municípios e Distrito Federal, pode intervir para garantir o tombamento, vamos dizer assim, ou seja, a preservação daquele bem, porque ele serve, em tese, à coletividade, e não só ao seu dono ou aos interesses do seu dono. E aí vem mais, em outro momento da Constituição Federal, fala assim: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação de outras formas de acautelamento de preservação. Então, é falar assim: olha, se o bem está no Brasil, o âmbito territorial brasileiro, independentemente de quem seja o dono, igreja ou não, se ele tiver uma relevância para a cultura brasileira, ele pode ser resguardado de várias maneiras. Um deles é o tombamento. O tombamento é aquele, quando a gente fala de tombamento, só para deixar bem claro, pegar um bem e falar assim: olha, esse bem você não pode mais fazer do jeito que você quiser, derrubar, mudar, então eu vou guardá-lo nas suas principais essências, né? Mas você continua como dono. É mais ou menos isso. E aí, nós vamos falar aqui um pouco, já entrando no caso concreto, é um bem pertencente aí à Congregação da Missão. A Congregação da Missão que foi fundada aí por São Vicente de Paulo, e no caso do Brasil é a província brasileira da Congregação da Missão. No Brasil, a instituição um bom exemplo para nós, esse aqui, que nós vamos abordar, lembrando que a congregação chegou e instalou oficialmente no Brasil com as suas atividades em 1819. Então, nós estamos falando aí de mais de 200 anos de atuação no Brasil. Então, lá quando a gente começa falando da reavaliar hoje como é a nossa atuação, como estão os nossos bens, 200 anos de história já nos dá aí uma ideia da complexidade, né, de uma instituição atuando aí em várias partes do Brasil, em reavaliar. E aqui, nesse caso, eu trouxe aí já todos os dados que nós vamos falar aqui, não são dados sigilosos, né? Apesar do Axis ter atuado aí, ajudado nesse discernimento da vocação do imóvel, né? Desse processo de utilização, de rediscussão do imóvel a pedido da congregação. Então, tudo aquilo que foi discutido no âmbito particular não está trazendo aqui no âmbito público através desse seminário que nós estamos, desse Axis às 10 que nós estamos falando, que são dados que estão divulgados, tá? Então, primeiro aí, quando a gente fala quando é notícia boa, a gente sabe que tudo que envolve a igreja, principalmente aquelas notícias não tão boas, elas ocupam primeira página, né? Que às vezes o pessoal dá uma análise muito rasteira de eventuais
assuntos que não são tão bons para a Igreja Católica que da mídia. Nesse caso aqui é uma mídia boa. Isso aí, Folha de São Paulo tem diversos instrumentos que foram divulgados. Esse aí é um falando sobre o seminário histórico do século XIX, é restaurado e vira residencial em Petrópolis. Vejam aqui os senhores o seguinte, lá embaixo fala aí, projeto 35 milhões, inclui biblioteca com acervo histórico e igreja lazarista. Tudo bem que ele não falou que é católico, né? Mas, enfim, a notícia aqui é boa, né? A notícia é boa. Então, o quê? É um seminário, é um prédio do século XIX. Restaurou, né? Então, ou seja, manteve vivo qual é o objetivo do bem cultural em termos da legislação civil. E aqui está aí uma divulgação do Museu Imperial, né? Lá de Petrópolis. Petrópolis, todo mundo sabe, é uma cidade aí, muito importante na nossa história no Brasil. E essa foto aí é o Colégio São Vicente de Paulo. Essa foto aí é de 1904, né, divulgada aí pelo Museu Imperial, e mostra esse imóvel que nós vamos tratar aqui lá no início. Então, imagine os senhores, né, na época de 1900, a finalidade que ele foi objetivado é o contexto histórico. Nós estamos na cidade, no estado do Rio de Janeiro, então, enfim, tinha todo um contexto, o tamanho dele. Então, é aquilo que a gente fala, olha, tinha estruturas grandes para a época, porque a época requereria isso. E funcionou inicialmente como colégio. Então, esse seminário, que era a última utilização dele, esse imóvel foi adquirido em 1882 pela província brasileira da Congregação da Missão, conhecida como Missionários Lazaristas. Inicialmente, ele funcionou como colégio, né? E na primeira metade do século XX, construiu-se mais um anexo, né? Aí, mais ou menos a estrutura que ele tem hoje, e funcionou como seminário nessa segunda parte. Por fim, né, resumindo bastante aqui a história, em 2008 ele encerrou as atividades no âmbito de utilização de atividades da igreja, né? Seja como colégio, seja como seminário, seja com qualquer outra fonte. Então, ele ficou um imóvel, né, ali naquele momento, em 2008, por decisão da congregação, sem exercer atividades. Mas, enfim, aí a gente tem um imóvel da igreja importante, né? De uma riqueza, seja estrutural, porque ele é grande, seja do ponto de vista artístico arquitetônico, porque ele é tombado. Ele foi tombado depois pelo Instituto Estadual do Rio de Janeiro, patrimonial lá do Rio de Janeiro, como um bem que representa uma importância ímpar para a cultura do Brasil, patrimônio artístico. Então, por isso é tombado. Então, nós estamos falando aí de um prédio, um complexo, no estilo francês, né? Então, assim, é bom para a igreja, certamente, pela sua imponência. Ele tem ao lado lá uma igreja. Então, assim, uma região muito boa. E aí, depois de fechado, como fazer? O que fazer, né? Primeiro, quando o bem é tombado, né? Nós temos aí uma complexidade quando o bem é tombado, tem suas vantagens e desvantagens. Outros detalhes aí de bens tombados, né? Os benefícios que ele gera, também será discutido aí no seminário que a Maria Lúcia vai falar, do Axis, que é previsto aí para o mês de agosto, que trata exclusivamente em 3 dias sobre essa questão de gestão patrimonial, buscando eficiência, falando de outros cases. Então, enfim, nós temos aí uma realidade que tem que ser trabalhada e tem que ser discernida. Esse caso deles aqui, tinha no caso do projeto, e quando a gente vai falar desse projeto aqui, ele é um exemplo assim, relevante para a igreja no Brasil, porque a gente pôde, né, a gente, através do Axis, aí, o Aristo tem aí uma coordenação sobre esses projetos que envolvem a parte patrimonial, né, essa rediscussão de vocação, é um processo. E a gente precisa entender que não é uma análise simples. É uma análise de um processo que requer 3 grandes etapas, né? Uma primeira delas é identificar qual a demanda. Por que a instituição precisa se desfazer ou redesenhar a utilização daquele imóvel? É porque realmente está precisando de recursos, precisa vender? É porque é o uso do imóvel que não está adequado? É otimizar a sua utilização? Então, isso é uma grande etapa, que é identificar a demanda. Uma segunda grande etapa é fazer um estudo de vocação. Então, a partir da identificação de demanda, qual seria ou quais seriam as oportunidades, né,
de mercado para a utilização daquele imóvel. E aí, nesses casos de estudar a vocação, como um segundo grande pilar, é preciso sempre, e em qualquer análise, seja de venda, seja de utilização, estar alinhado ao carisma da congregação, no caso aqui específico, e sempre ele deve observar as orientações da igreja. Né? As orientações da igreja diz respeito também quando a gente vai dispor do imóvel, seja para fazer uma parceria, seja para alugar, seja para vender. Então, é avaliar qual a melhor utilização, em que poderia ser utilizado. Aí tem uma análise, certamente, de onde ele está inserido, da legislação local, do que é permitido, do que não é permitido, né? Se o bem está regular perante os órgãos. Então, assim, um bem precisa passar por essas etapas e, por fim, e só por fim, a gente faz essa prospecção de oportunidades. O que é prospecção de oportunidades? A partir das vocações, ou seja, das possibilidades de o que fazer naquele imóvel, identificar parceiros, né? Essa expertise de, olha, vou achar um parceiro em quais condições? Então, essa prospecção das oportunidades a partir das vocações identificadas. Então, nesse caso específico aqui, nós temos um bem grande, numa região importantíssima, que é Petrópolis, né? Não que as outras não sejam, mas essa aqui, pelo seu contexto cultural, e um bem tombado pelo patrimônio histórico. Um bem tombado pelo patrimônio histórico, como eu já disse lá anteriormente, ele não pode, à mercê da vontade do seu proprietário, né, fazer qualquer coisa. Então, para você mexer no imóvel tombado, assim, em regra geral, você precisa da autorização de tudo, de quem aprovou o tombamento, seja nível federal, estadual, municipal, o órgão que tombou, ele precisa sim dar o palpite em tudo que você vai fazer. No caso desse bem aí, desse complexo, além da riqueza de detalhes, né, que por si só já é um tombamento, ele tem outros atributos que são igualmente relevantes que não podem ser mexidos. Por exemplo, tem lá livros, tem lá madeiras que foram à época do Império importadas da Rússia, ou seja, ele é cheio de requinte. Então, no desafio do projeto, primeiro, ele é um imóvel tombado do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, né? E precisava-se ali, nessa alteração, né, de vocação, novas instalações, você fazer novas instalações e banheiros em áreas com piso em madeira. Vocês viram ali que ele é um imóvel que ele tem 3 andares, mais ou menos, em cada um, e os andares são altos, né? Então, qual os desafios desse projeto? Era fazer a adaptação, você fazer as tratativas com o responsável pelo tombamento, que é o Instituto Estadual aí do Patrimônio, e restaurar os prédios. E cada restauração tem um detalhe. E, ao fim, era qual a vocação definida dentre as análises realizadas para esse imóvel. Fazer ali um co-living. O co-living hoje, muito em voga, é o quê? É uma utilização compartilhada, né? Você tem ali como se fosse um condomínio, cada um tem a sua área privativa, vamos dizer assim, onde dormir, né? Onde é uma área privativa, e tem áreas comuns, lavanderia, musculação, área de coworking, né? Que é trabalho comum, ou seja, áreas privativas para o convívio específico e muitas áreas para o convívio ali comunitário, né? Então, esse é o conceito do co-living. E aí, a gente imagina que, feito toda essa tratativa, eu estou assim, resumindo bastante o período para a gente objetivar aqui o exemplo desse processo. Então, houve primeiro o discernimento pela congregação, que é proprietária do imóvel, que aquele imóvel não mais atendia ou seria necessário às atividades eclesiásticas da igreja, nas suas diversas especificidades. Segundo, tomar a decisão de, olha, a partir do fechamento ali, buscar nova vocação através desse estudo, desse processo das 3 grandes etapas que eu comentei. E, de fato, a partir desse discernimento, a caminhada. E como a gente chama aqui a caminhada, é você partir
para uma execução de tudo aquilo que foi discernido. E, lógico, né? Se a gente fala assim, mas Namilton, demorou muito tempo para provar, demorou muito tempo isso. Olha, o tempo é um detalhe quando a gente almeja um fim valioso para a igreja. A gente sabe que na igreja, o tempo, né, para nós que aqui no dia a dia, ele tem uma referência. Para a igreja, o tempo é um momento de sempre crescer. Então, o próprio processo de discernimento e execução faz parte do crescimento. Então, aqui nós vamos ver um vídeo. Esse vídeo são divulgações ocorridas aí nas redes sociais do empreendimento pronto. Esse empreendimento é o quê? Nessa parte, existem espaços que foram transformados com esses detalhes que eu comentei rapidamente, né? E disponibilizado para a comunidade adquirir os seus áreas privativas dentro do complexo e, ao mesmo tempo, os senhores e senhoras vão observar aí no vídeo, que a parte da igreja, que faz parte do complexo, ou seja, o complexo todo é tombado, ele foi totalmente também restaurado, sendo que a igreja é aberta à comunidade, como não poderia ser diferente. Então, atenção aos detalhes, né? Como diz aí sempre a liturgia nossa da igreja, atenção aos detalhes, né? Vamos ver aí rapidamente e depois a gente retorna. Vamos passar aqui o vídeo. Namilton, tá sem som. Então, peraí, Karina. É só descompartilhar e fazer aquela marcação, por favor. Está aparecendo aí, Karina, a tela? Tá, No mas meu não tá tá aparecendo focada, só a não. apresentação. Tá, então deixa eu voltar aqui, só um minutinho, por favor. Ô, gente, atenção aos detalhes, tá vendo? Importantíssima a colaboração aqui de todos que estão nos escutando, porque a gente vê um vídeo bem legal aqui. Aí. Ok? Vem comigo fazer esse mini tour pelo São Vicente Residence, onde eu vou mostrar para vocês 3 ambientes super charmosos que nós temos no condomínio. E o primeiro é a fonte, o pátio da fonte aí, né? Super impactante para quem chega pela uma primeira vez no condomínio e dá de cara com a fonte, realmente é muito linda. Subindo as escadas, nós temos a biblioteca com 3 salas. Recomenda-se ficar de máscara aqui na biblioteca. A biblioteca tem livros que datam até do século XVII. E ali nós temos a bibliotecária catalogando alguns livros. Esses livros seriam perdidos, mas o condomínio conseguiu salvá-los, né, e guardar os livros. E por último temos o coworking, que é um ambiente clássico com uma decoração linda, extremamente elegante, onde as pessoas podem se reunir para estudar, trabalhar. O coworking tem Wi-Fi, assim como a biblioteca. E me digam o que vocês acharam desse tipo de conteúdo para trazermos mais. Lost? What do you mean?
percebam que ali nesse vídeo, vários detalhes, né, preservados do projeto original. E tem, assim, óbvio que todos terão a oportunidade de algum dia visitar esse imóvel e falar assim, esse imóvel só está aqui hoje, primeiro, por uma ação da igreja, lá atrás, né, no caso aí representado pela Congregação da Missão, em que toda a sua riqueza de detalhe, aliado aí à igreja que continua toda restaurada, é um mérito dessa reorganização dos fins para os quais os bens da igreja existem. Então, essa questão aí dos bens restaurados, todo esse projeto com detalhes aprovados. E para terminar aqui, eu queria passar a fala do Padre Emanuel da Congregação da Missão, esteve à frente aí de várias tratativas, e ele fala o seguinte: o Seminário São Vicente de Paulo não pode ser entendido como um sobrevivente, mas contemporâneo de novos tempos, com novas exigências de ocupação dos espaços para explorar de forma responsável todo o seu potencial. Então, não assim, olha, é um imóvel que estava largado. Não, foi tomada uma ação, foi feito um discernimento, foi feito um estudo de vocação, buscou-se oportunidades e fez uma caminhada. E nessa caminhada dar uma ressignificação para um bem da igreja que vai continuar servindo a um bem óbvio, né? Que agora é um bem comum, quando a gente fala das pessoas que adquiriram, mas com um contexto histórico ali resguardado. Então, assim, terminando meu tempo aí, e passarmos aí para E também, Hamilton, é importante destacar nesse processo, quer dizer, foram aproximadamente, eu acho que 7 anos do que esse filme que os senhores estão assistindo, até as primeiras reuniões, o seminário estava fechado e todos com aquele prédio ao fundo, se pudesse voltar aí a lâmina anterior, né, amigo? Ele estava literalmente caindo. Ele estava, e a congregação sofrendo a ameaça do Ministério Público, que não estaria sendo bem cuidado a propriedade, né? Então, foram várias etapas desafiadoras, né, até chegar nesse momento de de assistir esse filme que nós acabamos de assistir, né? Então, é um processo que houve a parte de Conselho Provincial, esse prédio amarelo alto no fundo, ele estava praticamente desabando. A igreja não, mas o resto, vocês podem imaginar, um casarão tão antigo, fechado há muitos anos, como que ele estava, gerando custo, e apesar de toda a história, né, o Conselho Provincial precisou discernir bastante para tomar essa decisão. Não, e depois, os órgãos do INEPAC foram mais 3 ou 4 anos para aprovar, para que o Instituto Patrimônio Cultural aprovasse e autorizasse. Todos os dias chegavam, encontravam um defeito e bloqueava a aprovação do projeto. Mas, ou seja, foi a resiliência e perseverança para conseguir chegar. Hoje, ele possibilita para a congregação uma renda que possibilita uma série de atividades que são as finalísticas, né, da instituição. Então, Maria Lúcia, vamos passar a palavra para você. Maria Lúcia está no mudo. Bom dia, eu estou aqui para convidá-las para o nosso seminário de estratégias de gestão patrimonial, que faremos nos dias 20, 21 e 22 de agosto, de 8 ao meio-dia, né? Vai ser num formato virtual. Nesse evento, nós vamos aprofundar muito dos temas, né, abordados pelo Hamilton, pelo Ariston, com 7 palestras, com profissionais também especializados nessa área patrimonial, com enfoques e abordagens diferentes, mas bem complementares, né, novos cases de sucesso aí que a gente acompanha, que o Axis, muitos deles, está acompanhando. Então, nós esperamos por você, né? Faça a sua inscrição através do site aí do Axis, que será uma oportunidade de aprofundar ainda mais os temas colocados hoje nesse nosso evento.
Eu agradeço aí a participação de todos e todas e esperamos por vocês. Muito obrigada. O Ariston, tem umas perguntas aí, Ariston? Então, nós Eu tô vamos aqui. passar as perguntas, vamos ver as primeiras que estão no chat e aqui pelo e-mail, aqui já estão chegando aqui. Bom, vamos lá. Da Milton, o enviado não falou, não identificou o nome, mas se o imóvel tombado não estiver sendo mantido adequadamente por falta de recursos financeiros, há possibilidade de punição do proprietário, Camilo? Essa é uma pergunta assim, que todo mundo que tem um imóvel tombado fica com medo, né? Olha, o que fazer se eu não tenho dinheiro para manter o imóvel? Porque quando o imóvel não é tombado, a gente chama um pedreiro e coloca ali um reparo, a gente chama uma empresa, põe ali um reparo, né? E vai aos poucos fazer a manutenção. Agora, quando ele é tombado, o que a legislação diz? Olha, o tombamento do imóvel, ele não é por si só uma cruz que você vai carregar sozinho. Esse é um princípio. E como que eu devo fazer, eu, proprietário de um imóvel em que está ali deteriorando, e geralmente esses imóveis possuem aí, quando chega nesse ponto de cair, muita gente faz denúncia ao Ministério Público, denúncia ao órgão que fez o tombamento, porque tombado o imóvel continua sendo proprietário a pessoa que é dono no momento que tombou ou depois que foi vendido. Então, o dono sempre é responsável. Então, o que se sugere? O que a legislação permite? Olha, você não deu conta? Está vendo que a coisa não vai ter um desdobramento de deterioração, de perda ali do contexto? Faça a comunicação formal ao mesmo órgão que fez o tombamento, ao mesmo instituto que fez o tombamento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a congregação não tivesse com nenhum recurso para manter, e como o Ariston falou assim, o prédio está desabando, e eu não consegui nenhum estudo de vocação, nada desse processo que a gente falou e que a gente pôde participar, é escrever, informar, relatar ao poder público que fez o tombamento, falar, olha, meu imóvel está assim, assim, assado, tem tais e tais intervenções, eu não tenho recurso, então requeiro, né, que o apoio desse órgão, porque na legislação prevê que há a possibilidade do ente público, né, o órgão público, né, também colocar recurso para ajudar a manter o imóvel diante de uma dificuldade financeira, né, daquela pessoa que possui o imóvel tombado. No Brasil, muita gente não faz isso por falta, inclusive, acredito, de desconhecimento dessa possibilidade, inclusive de resguardo. Porque não é a comunicação ao órgão público que vai garantir que ele vai dar o dinheiro. A comunicação é fundamental para o gestor, né, da igreja, responsável pelos bens tombados, falar assim, olha, eu fiz a minha parte. Eu comuniquei da minha falta de recurso para manter. Eu não fiquei inerte. E certamente ao Ministério Público ou ao órgão que queira ir numa demanda judicial, fala assim, olha, eu fui atrás, eu fiz as minhas ponderações, eu fiz eventuais tratativas, mas, enfim, eu não consegui. Então, num cenário pior, acredito que resguardaria aí, deveria formalizar o órgão que fez o tombamento para se resguardar de eventual punição mais na frente, Alisson. Ok. Bom, essa aqui chegaram 5 perguntas iguais. Eu vou escolher uma aqui para ler, mas o sentido é o mesmo. De forma geral, um imóvel tombado pode perder a imunidade do IPTU? Essa aqui, não. Assim, é só lembrar um pouco que quando o imóvel é tombado, o não pagamento do IPTU não é uma condição automática. A concessão, né, vamos chamar de uma isenção de IPTU para o imóvel tombado, depende da prefeitura onde o imóvel está localizado, porque cada prefeitura, cada ente municipal tem a sua legislação de falar assim, olha, eu vou conceder a imunidade para um imóvel, mas o dono do imóvel tem que manter em boas condições, ou seja, ele traz ali algumas outras exigências. Mas lembrar o seguinte, se o imóvel pertence à igreja, seja numa organização religiosa ou uma associação civil,
o não pagamento do IPTU não depende de ser o imóvel tombado ou não, é uma imunidade tributária. Então, é sempre importante a gente estar atento para que, em alguns trabalhos que a gente conduz e vê, as prefeituras, para reconhecer essa imunidade tributária, isso aí nós estamos falando de todos os imóveis, ela requer, às vezes, que de 3 em 3 anos, periodicamente, apresente algumas informações para a prefeitura. Então, primeiro, a igreja ou as suas obras essenciais não tem que pagar IPTU, independentemente se o imóvel é tombado ou não. Tá? Então, é importante estar atento, mas essa imunidade IPTU aí vale para entes particulares, né, que possuem aí pessoas que possuem imóvel tombado, um dos possíveis benefícios é IPTU. No caso da igreja e das suas obras, o IPTU é um dos impostos que estão abarcados pela imunidade tributária. Ok? Ok. Aqui, eu estou imaginando que nesse sentido de parceria que foi abordado, deve ser com relação aí ao São Vicente. O que você considera como ponto de maior importância para evitar que o resultado não seja o esperado? Assim, Você acertou. é uma pergunta, assim, do milhão, né? Isso aqui é do Silvio Santos, né? Que teve lá do milhão. Mas, assim, se a gente pudesse sintetizar, primeiro, fazer um bom discernimento daquelas etapas que a gente falou. Olha, qual o contexto daquele imóvel hoje para a igreja? Igreja, congregação, igreja diocese, igreja escola, igreja hospital. Qual que é a importância? Depois disso, avaliar com cuidado aquelas etapas do processo que a gente falou. Identificar a demanda correta, por que eu preciso dispor daquele imóvel, qual é o tipo de vocação daquele imóvel. Então, e fazer essa prospecção, e nessa prospecção, ao identificar um parceiro, detalhar bem, documentar bem as responsabilidades das partes. Porque se alguma coisa ao longo, né, do processo não estiver caminhando conforme combinado, intervir. É mais ou menos um mandato aí de cada gestor. E observar sempre a orientação da igreja, orai e vigiai. Ou seja, orai, que é fazer toda essa avaliação, e o vigiai com o contrato em mãos, com tudo entabulado, acompanhar. Porque, como você disse, só o projeto para aprovação lá pelo Instituto INDEPAC duraram cerca de 7 anos, né, Alisson? Mas eu diria Eu que... complementaria, pessoal, a fala do Hamilton e a gente em campo, esse tópico, com quem fazer parceria, é muito importante. É muito importante. Ele já viu situações, não são poucas, né, Hamilton, que contrato assinado, aparentemente com instituição que está aí na mídia, e a coisa ela não tem um desfecho favorável, né? Então, com quem e esse monitoramento permanente, né, do que foi tratado. Ontem mesmo eu estava aqui em São Paulo, na reunião com a instituição, que claramente a instituição entregou a congregação, mas não entregou da forma que era a expectativa. Então, isso gera um desgaste, gera tempo de solução, ou seja, esse monitoramento é muito importante, que todos devem estar bastante atentos, que realmente fica uma sensação, depois do discernimento, depois da identificação do parceiro, assinou o contrato, agora está tudo bem. Não, tá não. Vai continuar nos 2, 3, 4 anos ou mais acompanhando a miúde o que está acontecendo. Bom, Mas eu acho, só pegando aí, nada na igreja é fácil, nada. Seja dos manter os fiéis, quem trabalha pela igreja sabe que nenhuma obra da igreja é fácil, né, Alisson? E só pegando um pouco esse gancho, Alisson, nesse exemplo que a gente destacou aqui, foi um imóvel inteiro. Mas a gente deve imaginar o seguinte: se eu tenho uma instituição, um colégio, por exemplo, em que a área é grande e parte da área eu não uso, então essa área também pode ser objeto de um estudo de uma melhor vocação, ou parte do imóvel. Então, assim, são várias situações que podem ser otimizadas, né? Avaliar, por exemplo, né, se eu estou numa região hoje da cidade, será que aquela região é melhor? Será que eu não
tese, fazer uma parceria ou identificar para ir para uma outra localidade onde a ação da igreja seria mais efetiva. Então, assim, lembrando que esse exemplo que a gente trouxe é um exemplo importante, mas guarda aí a sua especificidade. Outras possibilidades, né, cada um aí na sua realidade pode imaginar uma área, toda a área que não está sendo usada, de uma forma mais permanente, ela é um desserviço à igreja, né? Ela estaria um bem, e um bem que ocasiona um prejuízo, né? Vamos dizer assim, aos fins da igreja. Bom, uma outra aqui. O senhor poderia explicar um pouco como funciona essa questão de venda de potencial construtivo? Na prática, vendemos o quê? Assim, eu falei rapidamente, todo bem tombado, e esse é um dos pontos aí que tá, né, no seminário que a Maria Lúcia falou, vai aprofundar mais, mas assim, em regra geral, quando um bem é tombado, o poder público fala assim, olha, eu vou te dar alguns benefícios em contrapartida por eu ter tombado o seu imóvel. Quando tomba o imóvel, a gente não pode fazer nada nele sem autorização. Primeiro, não posso demolir, não posso ampliar, não posso fazer nada. Então, imagine os senhores que eu tenho lá um terreno de grande e uma construção pequena, mas valiosíssima do ponto de vista artístico-cultural. Aí, quando ele tomba tudo, aquela área, né, que é ali do contexto, mais a construção. Então, se os senhores pensassem, olha, se eu derrubasse aquilo e construísse um prédio de apartamentos, poderia fazer isso se o imóvel não fosse tombado. Então, por essa perda de potencial construtivo, ou seja, por essa perda que eu, dono do imóvel, por ser tombado, eu não posso derrubar, não posso construir mais nada, eu tive uma expectativa frustrada pelo poder público, que ele não vai deixar eu derrubar aquele, apesar de muito bonito lá a construção, e construir um prédio, sei lá, com 50 apartamentos. Então, esse potencial construtivo, que a gente chama, entre aspas, aquilo que eu não pude construir, ele transforma no direito de construir em outro local. Isso chama UTDC, né? Unidade de Transferência de Direito Construtivo, é dizer assim, ó, já que eu não pude construir aqui, eu vou vender esse direito que eu tinha de construir para terceiros. E terceiros compram isso. É importante a gente falar o seguinte, não é todo imóvel que, por si só tombado, gera direito construtivo. Não é. Em linhas gerais, ele tem, mas não é automático. Então, a gente vende aquele direito que a gente teve usurpado de construir porque o bem é tombado. Então, eu vou vender, a outra pessoa vai construir no imóvel naquele município, ele vai comprar parte daquilo que eu não pude, que eu não posso mais construir no meu, porque o meu é tombado. Então, são unidades. Então, você vende, na realidade, pedaços daquilo que você não pôde construir. Lógico que esse pedaço que a gente chama é essa unidade de transferência de direito construtivo e que vai, em cada localidade, ter um valor, né, de acordo com a demanda do mercado, com o plano diretor de cada município. Então, é isso que se vende, né? Nesse caso de cada imóvel, é preciso analisar o caso concreto. Como eu disse, nem o imóvel sozinho tombado ele não gera um direito construtivo. Precisa ver a legislação de cada local, se habilitar perante a prefeitura, registrar esse direito para poder vender esse direito em cada situação dessa. Mas é uma receita muito importante, porque tem aí, inclusive no caso de bens tombados, Alisson, alguns outros benefícios que a gente não conhece, como a iluminação externa de um bem tombado, tem legislações específicas da Agência Nacional de Energia Elétrica que abarca isso, então por isso que é importante aprofundar nessas questões, porque são fontes de receita para a igreja, né? Nós temos aí várias possibilidades. Bom, uma outra aqui, tem mais, não, tem mais umas várias. Vamos lá. O inquilino de uma loja da paróquia tem que pagar IPTU? Eu diria vamos ampliar a pergunta, né? Que deve ser alguém de arquidiocese, de uma loja de qualquer congregação ou diocese. Vou reformular a pergunta assim. Só lembrando de novo, né? Como eu disse, o imóvel, no caso específico aí da organização religiosa, né? Da diocese, ele é imune ao IPTU e alguns outros impostos. O inquilino tem umas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal
que diz o seguinte: olha, o imóvel de uma organização religiosa, mesmo que alugado a terceiros, ele continua imune ao IPTU. Então, as entidades precisam ficar atentas, porque o alugar o imóvel significa uma fonte de renda. E por isso o Supremo Tribunal Federal disse: olha, mesmo que o imóvel esteja alugado a terceiro, ele continua com a imunidade tributária, e no caso aí, IPTU. Então, ele não perde, né? Muita gente às vezes desconhece essa questão. Muitas prefeituras cobram, né? Insistem em cobrar, mas não é devido. A imunidade continua, e não só se o imóvel é de organização religiosa, porque às vezes o imóvel é, por exemplo, do hospital, é da escola, né? Tem uma parte lá que foi alugada para um banco, né? Uma loja que está vinculada lá dentro do hospital ou ao lado. Então, se é de uma associação sem fins lucrativos ou da igreja, existe já decisões judiciais pacificadas que não é devido IPTU, porque o que se busca preservar é a fonte de receita para que elas sejam aplicadas nas suas finalidades da instituição. Mais uma aqui. É comum uma empresa alugar nosso imóvel e ainda ficar responsável pela manutenção? Assim, quando a gente fala de contratos de locação de imóveis, existe uma regra geral de que aquelas reformas que são necessárias ao uso, ou seja, o telhado está caindo, mas se o telhado está caindo, como é que você pode alugar e obrigar o inquilino a consertar um telhado que faz parte da estrutura? Então, assim, a estrutura do telhado, nesse exemplo que eu dei, em tese, né, é responsabilidade do dono do imóvel, em tese. Quando é uma reforma pequena que atenda aos interesses de quem está alugando, aí é responsabilidade de quem está alugando. Então, eu quero fazer uma modificação interna porque vai ter uma atividade. Então, é responsabilidade dele. Então, primeiro, isso deve estar explícito no contrato de locação, né, que as reformas que ele for fazer, inclusive para resguardar a igreja, é importante que seja avisada antes do que vai fazer para ele concordar ou não, porque de repente ele vai fazer uma mudança lá, mesmo que por conta dele, que o imóvel vai ser totalmente descaracterizado e vai ser ruim para uma próxima locação. Mas, regra geral, a manutenção é corriqueira, é o inquilino que faz. É uma mudança, como eu disse, estrutural, é o telhado que está caindo, isso aí não é do inquilino, você tem que alugar um imóvel, né, em condições, né, básicas de utilização. Ok. Uma última pergunta, tem várias aqui que a gente vai tentar responder pelo WhatsApp, não vai dar tempo de falar de todas. É correto comparar, isso é muito comum nessa pergunta, é correto comparar o rendimento de uma aplicação com o valor recebido de aluguel? Assim, não vou falar que é incorreto, mas ele pode ser um parâmetro. Mas o aluguel, ele produz aí uma renda e você ainda continua com o imóvel que também é valorizado. Então, a gente não pode pegar só o valor da locação e dizer assim, olha, eu estou te alugando e isso aí está sendo 0,6% do valor do imóvel. Isso é um parâmetro para você avaliar se o seu valor de aluguel está sendo bom ou não. Não é comparar só com a aplicação financeira, porque a aplicação financeira tem vários outros referenciais. Se é renda variável, se é fundo imobiliário, se é poupança, qual é o tipo de aplicação. Então, tem outras variáveis, mas ele é uma referência, Alisson. Então, é importante a gente lembrar o seguinte, olha, o valor do aluguel, quem diz, é óbvio que é o dono, mas na prática quem regula é o mercado. Se você tem ali uma rua em que uma loja igualzinha é alugada, por exemplo, por R$ 5.000, se você quiser um aluguel por R$ 10.000, o mercado não comporta esse valor. Então, tem algumas comparações que devem ser feitas. Primeiro, o meu imóvel está ali para gerar, mas eu consigo só aluguel que é muito baixo por conta da região, então talvez é melhor eu vender o imóvel e aplicar em outras finalidades, aplicação financeira ou adquirir outro imóvel. Então, assim, a comparação direta, eu diria que não seria o mais adequado. É preciso considerar outros cenários para ver se o valor do imóvel compensa ou não para a instituição manter uma fonte importante de recursos.
Ok. Pessoal, os 11h03, não conseguimos responder a todas as perguntas, mas as que estão aqui no WhatsApp a gente responde, a gente encaminha as respostas sim. Eu agradeço a presença de todos essa edição do Axis às 10. Excepcionalmente, esse mês, nós não fizemos no final de julho, fizemos hoje, 8 de agosto, mas no dia 29 de agosto haverá o Axis às 10, na última quinta-feira do mês, como é o que acontece rotineiramente. Então, bom dia, espero que tenha aproveitado e que todos aí tenham uma excelente semana. Obrigado a todos, obrigado, Alisson. Até logo.